abram a Bíblia de vocês em Juízes 5, versículo 12, onde será o nosso tema. Quero agradecer a Deus pela vida deles, como eles falaram, já foram meus pastores, 18 anos na ADEG, né? Então foram várias vezes que eles foram meus pastores, e uma vez pastor, sempre pastor. E essa amizade vai seguindo, né? E eu louvo ao Senhor por essa amizade, pela vida dos filhos. Hoje mesmo eu orava e falava: Senhor, abençoa os teus filhos, abençoa a obra que está ali, na responsabilidade deles, na coordenação deles. E eu louvo ao Senhor pela vida desse casal, louvo a Deus pela vida das meninas. Encontraram, irmãos? Juízes 5, 12. Nós vamos ler apenas o 12. Amém? Eu vou ler e vocês vão repetir. Desperte, Débora. Desperte. Desperte. Acorde. E entoie um cântico. Vamos de novo? Desperte, Débora. Desperte. Desperte. Acorde. E entoie um cântico. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós te rendemos graça pela tua palavra. Senhor, fala aos nossos corações de uma maneira especial. Senhor, que possamos sair daqui, Pai, renovados pela tua presença. Que a tua palavra, Senhor, nos renove na noite de hoje. Que a tua palavra, Senhor, acolha o nosso coração. Que a tua palavra traga paz e alegria aos nossos corações. É a nossa oração nesta noite. Pode sentar. Feliz pela vida da Deise, da Amanda. Eu convidei elas para estarem aqui. Aceitaram. São ali da IBM, de Cidade Ocidental. Eu vou só falar aqui um pouquinho sobre a Deise, que no contexto da mensagem vocês vão entender. A Deise foi minha coordenadora no CRAS. Enquanto, né, para uns era chefe, para mim era amiguíssima. E foi uma amizade que eu falo assim: Deise, o Senhor me presenteou com essa amizade. E é uma amizade que nós vamos seguir para a vida. E tem sido assim, graças a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da Amanda. Quero louvar o Senhor pela vida de cada irmão que está aqui. Muito feliz de ver você, Renata, com essa decisão aqui na casa do Senhor. Muito feliz mesmo. Muito feliz pela vida dos meus filhos, que sempre me apoiam, sempre estão comigo. Irmãos, não adianta eu dizer para vocês que não estou nervosa. Eu sempre estou falando desde a infância. Eu nasci, né, na Assembleia de Deus. E sempre fui essa pessoa falante. Mas quando é para falar a palavra do Senhor, sempre dá aquele nervinho, né? Aquele friozinho na barriga. Porque é uma responsabilidade muito grande. E para mim, que vivo palestrando por aí, quando fala assim, você vai ministrar, o temor chega tão grande ao meu coração, porque eu falo assim: é tão fácil você falar da sua área de trabalho, é tão fácil você falar de um adoecimento psíquico, mas para ministrar a palavra de Deus, ainda há só uma chave. Não sei se vocês estão com outra, mas para mim só funciona essa: jejum e oração e busca no Senhor, porque a palavra é dele. Se ele não nos revelar essa palavra, como será? E a semana passada eu caminhava, já chegando no Guará, porque os meus plantão agora é Guará, Taguatinga, e eu chegando no Guará e o Senhor falando comigo: levanta, Débora, entoa um novo cântico. E eu falei: Senhor, é tão difícil entoar um novo cântico. Quando
Amados, a semana passada, pensa numa semana de aflição. Minha mãe morrendo de dores, com muita dor. Quem disse para vocês que a gente já descobriu de onde vem essa dor? Como ela já teve CA, o nosso coração se perturba. Tem aqueles amiguinhos de Deus que chega para você e fala assim: deu metástase, já está nos ossos, já está no sangue, já está não sei na onde. E essa semana, na quarta-feira, eu fui conversar com a minha coordenação do Guará, e ela falou assim: pode preparar o coração. E eu cheguei em casa, eu cheguei tão ruim que eu não sei se eu consegui fazer janta, porque geralmente eu faço janta para minha família, porque eu priorizo isso. Eu dormi foi cedo, amados, de tanta tristeza na minha alma. Então eu vou dizer para você, então, um novo cântico, mulher. O nosso tema é hora de levantar e acordar, Débora. O que tu tá fazendo dormindo enquanto a tua casa tá se despedaçando? O que tu tá fazendo dormindo enquanto o inimigo ciranda e leva muitas vidas para o inferno? Meu Deus. O que você está fazendo dormindo enquanto os nossos líderes que estão lá em cima, criando leis para apagar a igreja de Cristo, para calar a nossa voz? Amados, antes de entrar nessa introdução, quero te dizer o seguinte. Eu comecei te dizendo como foi que Deus me deu esse tema. E na quinta-feira eu estava de plantão em Taguatinga. E tem uma idosa que ela está em cuidados paliativos. E eu olhei para aquela mulher, identifiquei que começou um processo de rigidez. E a minha alma começou a chorar junto com aquela mulher, porque ela tem uns 68 anos, mas eu não queria que ela morresse por esses dias. Mas já começou um processo de rigidez. Eu, como profissional, identifiquei que já começou e que não teria como correr. Quando eu identifiquei aquilo, eu esqueci as câmeras. Eu comecei a conversar com ela, falar que lá tem ruas de ouro. Comecei a falar de Jesus e esqueci das câmeras. Tô demitida, viu? Mas seja o sol na vida de alguém. Seja o sol, porém os que te amam, brilha como o sol que se levanta no seu esplendor. Está aqui na palavra que nós estamos ministrando. Te contei como o Senhor me deu, né? Para concluir e fechar esse assunto, quero dizer o seguinte. Eu falei, Senhor, essa mensagem é só minha. Não tem ninguém ali que precisa dessa mensagem, a não ser eu. E o Senhor falou comigo ontem. Alguém me ligou e falou assim: Shirley, eu orava ao Senhor e falei assim: Senhor, me mostra alguém que pode me auxiliar nessa batalha. Senhor, me mostra alguém que me ensine a orar. E aí de madrugada eu te via. Aí eu tô lá andando e você vinha correndo e se encostava em mim e perguntava assim: para onde tu vai? Aí eu falava para tu: tô indo para oração. Aí você me falava assim: então tô indo com você 7 dias de jejum e oração. E eu comecei a sorrir porque eu falei assim: Deus, nesse momento, esse momento agora, eu estou precisando de alguém que tire 7 dias de oração por mim. Não eu tirar 7 dias de oração por alguém. Desperta, Débora. Acorda. Acorda. O livro de Juízes, ele vai narrar essa história. E eu acho interessante porque o livro, ele se inicia contando a história de um povo que conquistou aquilo que tanto ansiava o seu coração. Conquistou a terra. E esse livro de Juízes vai falar o seguinte: Josué morre. E esse povo esquece do pacto que fez com o Senhor. Quando aquele povo possui a terra, o Senhor não dita muitas regras para eles não.
Porque às vezes a gente quer estreitar o caminho, tirar a trave do olho do outro. Não, o cisco, né, pastor? Do olho do outro, enquanto tem uma trave no nosso. O anjo aparece para aquele povo e dá só uma ordem. Só uma ordem. E aqui eu quero iniciar essa ministração dizendo algo que a minha pastora falou essa semana. Ela postou, na verdade, que me chamou muita atenção. Deus não tem compromisso com a tua pressa. Ele tem compromisso com a tua obediência. Só vai acontecer na sua vida se você estiver debaixo de obediência. Ah, Shirley, mas eu tenho uma promessa. Tem, todos nós temos. Mas só vai acontecer se você estiver debaixo de uma promessa, de uma obediência no Senhor. E esse povo, povo de Deus, povo que experienciou de perto tantos milagres, tantas situações. Você já pensou você conseguir contemplar com seus olhos um anjo descendo do céu e falando: ó, a bênção é sobre vocês, a terra é sua. A única coisa que vocês têm que fazer é não se misturar com esse povo, não adorar outros deuses. A única ordenança é essa. Você pode desfrutar do melhor. Deus tem o melhor para você. O Senhor não tem espírito de miséria para a sua vida. Aquele povo estava com tudo, com o desejo do seu coração realizado. E só tinha uma ordenança. O povo vai ficar aí ao seu lado, ó. Vai ficar, porque nós somos sol. Nós somos sol. Nós somos luz, somos sal desta terra. Deus não vai tirar de perto de você quem te perturba, não. Vai deixar lá. Meu Deus. Obediência. Você só não tem que praticar as mesmas coisas. Você só não tem que praticar os mesmos atos. Ser luz na vida de quem te persegue é difícil, hein? E aquele povo só precisava cumprir essa ordenança. Shirley, mas boa parte dessas pessoas que viram o anjo morreu. Tá, mas cadê esses filhos que viram de perto seus pais testemunharem o milagre? Cadê esses filhos que pequenininho testemunharam o milagre? Irmãos, quando eu fui para a promessa, uma das coisas que eu mais estranhei na vida foi passar o culto todo em pé. Aí eu falei assim: Deus, o Senhor tem sempre um trabalho nas nossas vidas. E a segunda coisa, quando a minha pastora, ela falava assim: coloca todo mundo a mão na cabeça aí, porque os teus filhos não povoarão o inferno. Eu achava aquele estranho. Aí eu, como assim, povoarão o inferno? Como isso? Os teus filhos, crente, pode até não ir para o inferno porque está debaixo de um propósito de oração. Corra ou não, eles vão estar debaixo de um propósito de oração. Não adianta correr. Mas é difícil entender que tem filho de crente sendo ponte para muita gente ir para o inferno. Está povoando o inferno. Essa semana eu estava vendo um rapaz que antes, outrora, ele era louvor, um desses aí, eu esqueci o nome agora, que agora é um afetivo, e ele falando assim: o meu sonho é voltar para a igreja. Eu não me preocupo porque eu sei que uma hora ou outra o Senhor vai me pegar de jeito e vai me levar para a igreja. Eu e minha mãe, porque minha mãe outrora era uma pessoa da igreja, e o meu sonho é voltar para a igreja. Depois vocês procuram essa reportagem dele. E eu achei interessante, porque toda vez eu faço esse link com o que a pastora disse. Realmente, ele vai voltar para a igreja, porque ele está debaixo de um propósito de oração. Mas e quantos jovens têm descido à sepultura por acolher o homossexualismo? Quantos jovens têm descido à sepultura por acolher as práticas dele? Outra jovem que eu olhava muito sobre isso é a Priscila Alcântara, né? Gente, como ela influencia
influenciou, né, nossas vidas. É nesse sentido. E o povo de Israel e os seus filhos pecaram diante do Senhor. Pecaram diante do Senhor. Fizeram aquilo que era mal diante do Senhor. E só tinha uma ordem: não se mistura com esse povo. Não adore a outros deuses. Fique aí perto deles. Fique aí, deixe eles ao redor de vocês. Mas não tenha a mesma prática desse povo. E esse povo desobedece. E esse povo começa a adorar outros deuses. E o interessante é que eles começam um cativeiro aí de 18 anos. 18 anos, irmãos. Deus levanta Eudes como um ajudador daquele povo, como um juiz daquele povo, como um profeta daquele povo. Ele se levanta para defender aquele povo. E o que acontece? Aquele povo só passa 8 anos. Gente, como a nossa memória é fraca, né? Só 8 anos e vamos pecar de novo. Vamos fazer o que é ruim diante do Senhor. Vamos praticar as mesmas obras. E de repente lá está o povo de novo padecendo. Mas desta vez o negócio estava feio. A opressão era tão grande, que o negócio já estava há 20 anos de opressão e de servidão. Você sabe o que é 20 anos uma pessoa te perseguindo e mostrando para você que tem 900 carros e você nenhum? Porque às vezes quando a gente olha para essa história, a gente pensa assim: gente, que homem mole, olha, que homem mole esse homem. Mas se coloque no lugar daquele general. Se coloque no lugar daquele homem que todo dia era afligido por aquele rei e por aquele general, com 900 carros de ferro. Você sabe o que é ter 900 carros de ferro naquela época? Uma época em que o pessoal mal tinha um cavalo, né? Boa parte desse povo que estava na servidão não tinha essas coisas, não. Não tinha as ferramentas que aquele rei e aquele general tinha. E aquele povo padecia. Aquele povo chorava. E do nada aparece uma mulher na história. Sempre vai aparecer alguém no seu caminho. Não pense que você está sozinha. Sempre Deus vai levantar alguém no seu caminho. E aquela mulher, pense comigo, o general, profissional, estava com medo do homem. A mulher estava fazendo o que debaixo de uma palmeira, pastora? O coração daqueles homens estava tão temeroso, olhando para aquele carro. E o coração dessa mulher estava fazendo o quê? Estava lá ouvindo o povo com suas questões. O povo trazia as questões, ela estava ouvindo e resolvendo. Profetisa, juíza, psicóloga, pastora, tudo ela era, na minha opinião. Enquanto o povo olhava para a força do rei e para a força do general Císera, aquela mulher olhava para o povo de Israel, olhava para o sofrimento que aquele povo vinha enfrentando. Eu gosto quando o salmista diz assim, que uns confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia, Deus. Quando nós tiramos o foco do problema e olhamos para a grandeza do nosso Deus, o nosso coração se alegra na presença do Senhor. Aleluia, Deus.
Aquele povo certamente chegava a Débora com as suas questões, falando: ó, olha o que Sisera fez. Passou em cima do meu filho. Eu quero pensar assim, irmãos. A Bíblia não diz isso, mas a Bíblia diz que ele vinha com as suas carroças. E como a carroça tinha uma pessoa para segurar o escudo, uma pessoa para tirar o escudo, para atirar nos outros, e uma pessoa para dirigir a carroça, quem estava no chão fazia o quê? Com uma arminha, com uma espada. Fazia o quê? Era atropelado, né, irmãos? Com certeza. Então, a Bíblia não fala qual o contexto de situações que eram levadas a Débora. Mas para ela se levantar, para ela se movimentar, com certeza a lamúria de Israel era muito grande. E para aquela mulher tomar uma decisão, eu quero acreditar que não foi simples, sem ter oração, sem ter jejum, sem súplicas, porque aquela mulher, ela se levanta de uma forma diferente. Ela se levanta de uma forma grandiosa. E aquela mulher, amados, pensa numa pessoa que gosta de estratégia, é psicólogo. Estratégia de intervenção é comigo mesmo. Pensa numa pessoa que ficou maravilhada com as estratégias daquela mulher. Eu falei: Senhor, que graça é essa, Pai? Senhor, eu preciso dessa graça, Pai. Eu preciso dessa estratégia nas minhas pelejas. E aquela mulher, ela se posiciona. Ela se posiciona, amados. E ela manda chamar aquele homem. Manda alguém ir lá e chamar ele. Fala para ele vir aqui, que eu tenho um recado de Deus para ele. E aquele homem chega até aquela mulher. E quando aquela mulher, ela fala tudo aquilo que o Senhor ordenou. Eu vou ler aqui para você. Está no 4:6, que diz assim: o Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem. O Senhor fez o quê? Vamos para a ordem de novo. O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Quantos homens era para escolher? Qual a tribo? Naphtali ou Zebulon. Era qualquer tribo? Da onde Débora tirou isso? Ela era estrategista ou não era? Ela conhecia normas de guerra ou não? Ela estava ali debaixo de uma palmeira. E eu quero falar para você a primeira estratégia de Débora, que eu e você precisamos todos os dias ter. Seja seletiva. Você viu o que a minha coordenação falou para mim? Eu, no meio de uma turbulência, chorando porque a mamãe gritando de dor 24 horas, orando, jejuando, a mulher chega para mim e fala assim: deu metástase. Prepara o coração que deu metástase. Eu falei assim: Senhor, ontem orando, eu lembrei disso e comecei a rejeitar essas palavras. Seja seletiva. O Senhor deu uma ordem a Baraque. 2 pessoas era para estar do lado dele. Eu quero pensar assim: era 2 tribos. Mas não era qualquer tribo. Não era aquele murmurento. Não era aquele incrédulo. Não era aquele que te chama para trás. Era quem? Naphtali ou Zebulon. Naphtali, ele era a tribo era descendente do 6º filho de Jacó.
E o que significava Naftali, gente? Olha aqui. Minha luta. Esses rapazes eram conhecidos por agilidade. Eles eram ágeis. Os rapazes dessa tribo eram conhecidos por agilidade. E quando Deus dá essa estratégia a Débora, ele está dizendo assim, ó, escolha para perto de você pessoas que abracem a tua luta, pessoas que são ágeis, pessoas que te ajudam a colocar em movimento, pessoas que abraçam a sua causa. Nós temos essa dificuldade, irmãos. A gente quer contar para a pessoa errada os nossos dilemas. Shila e Zebulon, também descendente do 10º filho de Jacó, só que significa morada e honra. Pensa comigo. Você tem alguém do seu lado que fala assim, Shirley, a tua luta é minha luta. Você tem do outro lado alguém que é morada e honra. O que significa morada para você? Porque a minha casa é lugar de descanso, é lugar de aconchego, é lugar de paz, de tranquilidade, é o meu refúgio. Você já pensou você ter do seu lado alguém assim? Seja o sol que nasce na sua força na vida de alguém. Não importa qual o tamanho da sua peleja, pegue as armas de Débora, desperta, acorde, e tenha do seu lado pessoas que vão abraçar a sua luta, pessoas que vão te honrar. Não vai sair espalhando tudo aquilo que você está passando, mas será refúgio no tempo certo. Segunda ordem, segunda estratégia, que eu creio que foi Deus que deu ali àquele povo, aquela mulher e aquele homem. Suba ao monte. Separa guerreiros de 2 tribos. Não era qualquer tribo. 2 tribos. Pessoas que abraçavam a causa de Israel. Pessoas que eram conhecidas por sua agilidade. Segundo, suba ao monte. Suba ao monte. E quando aquele homem ouve tudo isso, ele fala assim, ó, ou não, ou não, só vou se você for comigo. E aí eu quero dar um recadinho para todos os esposos. Abraça o ministério desta mulher. A Bíblia não diz que o esposo de Débora se levantou e falou, minha esposa mesmo não. 10 mil homens? Minha esposa mesmo não. Abraça o ministério dessa mulher. Abrace. Ela vou. Porque mulher empoderada, mulher decidida, e ela tinha as ferramentas. Quando eu olho para esse homem, eu entendo o seguinte: a ferramenta e a estratégia que o Senhor deu não foi para ele. Ele estava recebendo um recado? Estava. A fé dele foi. Mas a estratégia foi dada para ela. Ele poderia até ter dito, tá bom, Débora, eu vou também fazer um minuto de oração, vou conversar aqui com Deus e eu vou pedir uma confirmação. Mas ele não. Ele pensou bem e falou assim, não. Só vou se você for. Ela, muito bem. Mas a honra não será tua. A honra não será tua. Será pelas mãos de uma mulher que tudo cairá por terra. Toda essa afronta, toda essa humilhação será por a mão de uma mulher. Quando eu falo assim, abraça o ministério dessa esposa, é porque eu vejo tanta humildade no coração daquele homem. Ele realmente, como general, ele não tinha que estar olhando para o tanto de cavalos e tanto de carroça que o povo tinha.
Mas ele vai com um coração tão humilde. Ela fala assim: a honra não vai ser tua. Ele questionou? Não. Ele ficou caladinho na dele e vamos embora. Vamos porque a peleja é nossa. Vamos selecionar esses homens e vamos que vamos. Porque só ele, amados, sabia o contexto que ele vivenciava. Porque Débora conhecia da história por o povo vir lamuriar, por ela olhar. Mas ele não, ele era um general, ele estava ali à frente. Quantas pessoas será que ele perdeu nessas tentativas de peleja com esse general e com esse rei? Com certeza foram muitos. Em 20 anos, você acha que quantas vezes ele se levantou para destruir esse reinado e não conseguiu? Muitas vezes. As armas que o Senhor te entregar é tua. As ferramentas que Deus te entregar é tua. Não vai servir para outro, mas outros serão beneficiados através de você, Débora. Suba ao monte. O que tem no monte, irmãos? Por que tinha que subir no monte com esse povo? O que eles fizeram no monte? Irmãos, para quem já foi no monte, quando você está no alto do monte, você enxerga tudo lá embaixo, ó. Tudinho. É muito mais fácil você traçar estratégias de guerra olhando para baixo lá de cima. É muito mais fácil. E eu quero dizer a você: não perca tempo com ressentimentos. Sempre vai ter aqueles de perto da nossa casa que vai se levantar como fofoqueiro para contar que nós estamos no monte. E Deus permitiu, porque o Senhor estava nesse negócio. Quem foi lá anunciar para Císera que estava todo mundo no monte, talvez pensou assim: é novamente hoje que o povo de Israel cai no fracasso. É hoje novamente que o povo de Israel cai no fracasso. Não sabia ele que Deus tinha dado uma estratégia àquela mulher. Conseguiu pegar aí? Então, nas suas pelejas, na sua luta, primeira coisa, seja seletiva com quem você puxa para perto de você. Seja seletiva para quem você vai contar todas as suas situações. Segunda coisa, suba ao monte e só desça de lá depois que você formular todas as outras estratégias. Aleluia! Shirley, mas isso pode demorar muito? A Bíblia não fala quanto tempo ele ficou lá, não. Não fala se comeu, se bebeu. A Bíblia não relata isso, não. Os historiadores têm umas conversas deles aí, mas aqui na Bíblia não fala. Fala, pastor, porque eu não achei isso, não. Quanto tempo ele ficou lá no monte, não. Volto a dizer, Deus não tem compromisso com a nossa pressa. Nós queremos tudo para ontem. Nós vivemos afadigados. Nós vivemos agoniados. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Tem coisas que é só para a glória de Deus ser revelada em nossas vidas. Tem situações que é só para termos ferramentas, tanto psicológicas quanto físicas. Quando eu penso em monte, eu penso também em oração profunda. Momentos de intimidade com Deus. Você sabe por que eu acho que houve um momento de intimidade com Deus? Porque mais à frente Débora vai declarar para aquele homem. Mais à frente ela vai dizer algo para aquele homem. E para ela saber qual era o momento certo, ela precisava estar em conexão com Deus, em ligação com Deus. E não tem como ter essa ligação a não ser com oração, não, irmãos. Não existe outro meio, ainda é a mesma coisa, é oração. É jejum, é súplica. Vamos para a terceira estratégia.
se colocar em movimento. Se coloque em movimento em prol do seu milagre. Ela começou a dizer, ó, ele virá até a mim e o Senhor entregará nas minhas mãos. Ela não disse assim, ai, será? Talvez. Tem uma historinha que eu uso muito em atendimento clínico. Eu falo assim para a bispa, bispa, eu quero comprar um carro. Aí, bispa, eu olhei na concessionária, eu quero comprar um carro vermelho. Aí você fala assim, que bom, eu acho bonito vermelho. Aí eu falei assim, bispa, mas eu estava pensando, vermelho ranha muito. Vermelho perde o valor muito rápido. E aí eu começo a falar. Daqui a pouco a bispa falou assim para mim, não, Shirley, sendo assim, eu acho melhor você comprar um carro prata, não? Que é mais valorizado, não estraga tanto assim a pintura. Compra um prata, então. Por que eu uso isso em clínica, atendimento clínico? O projeto era da bispa ou era meu? Se eu não acredito no meu projeto, eu consegui fazer com que a bispa não acreditasse no meu projeto. Eu consegui com que a bispa mudasse o propósito dela. Eu estava pedindo uma opinião para ela, mas eu mudei a perspectiva dela. E tem gente que é assim. Quando Débora se levanta, ela levanta com a determinação. Ela se levanta e se coloca em movimento, dizendo, ó, escolhe tal tribo, nós vamos subir um monte, e o Senhor vai nos entregar nas minhas mãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não adianta, amados, você receber promessa do Senhor se você não acreditar no seu potencial. Se você não acreditar que você pode vencer suas próprias batalhas, não vai adiantar. Grande Deus. Aleluia. Eu consigo desconstruir aquilo que eu planejei. Isso é tão triste, amados. É tão triste quanto os sonhos perdidos. O Senhor vai me revelando e falando assim, quantos projetos deixados para trás, porque não acredita em si mesmo. Não se coloca em movimento em prol, e o inimigo vem roubando. E uma das coisas que o inimigo mais tem roubado nesses dias é a tua alegria. Shirley, como assim? Anteriormente a gente não tinha o que temos. Eu lembro que eu ia para a igreja à luz da lamparina. Não estava nem aí se eu ia topar com uma cobra. Meu pai pastoreava no campo. De vez em quando, pastor, meu pai tinha que separar os obreiros com um facão lá brigando. Aí eu lembro disso. Eu acho tão engraçado. Porque assim, naquela época era normal isso, assim, sabe? Os irmãos se desentendiam, aí tava com um facão na cintura, aí meu pai tava ali por perto, né? Para segurar o irmão. Campo. Hoje, eu vim de carro, eu fui na Ocidental, fui no Val e depois cheguei aqui de carro. Se fosse nesse tempo, como seria? A alimentação. Eu lembro que de manhã, meu pai levantava cedo. Na minha casa sempre foi regra fazer café da manhã. Então, às vezes, não tinha o que fazer. E aí ele levantava cedo, colocava as espigas de milho de molho. E depois ralava, fazia o cuscuz. Aquilo para mim, hoje eu tenho saudade disso. Aquilo para mim era a melhor refeição que tinha. Hoje nós temos uma facilidade tão grande. E a gente anda tão perturbada.
Como é que eu vou acordar e me levantar para resolver as minhas situações se eu não consigo viver o dia de hoje? Eu estava vendo um relato de uma pessoa que chegou para um florista e falou assim, para quem gosta de flor natural: como que eu faço para fazer essa flor durar mais? Aí o florista falou assim: nada, ela é feita com esse prazo mesmo de validade. Você não tem que fazer nada, você só tem que aproveitar ela hoje. Nós não queremos viver o dia de hoje. A gente anda tão afadigado, tão atribulado, que nós esquecemos de viver o momento de hoje. E acordar para resolver as nossas próprias situações, acordar para acolher alguém, é entender que eu preciso viver o dia de hoje com qualidade. Eu preciso valorizar o dia de hoje, entendendo, como as meninas louvaram aqui, que amanhã, à meia-noite, a qualquer instante, daqui 15 minutos, o Senhor pode voltar para mim. Glória a Deus. Se coloque em movimento em prol do seu milagre. Não pare, não. Não pare. Sabe o que o Senhor me revela? Muitas pessoas sentadas à beira do caminho, como aquela criança ali que a Renata está segurando, pequenininho, sentada à beira do caminho chorando. Você já viu uma criança chorando assim, sentada assim no meio do asfalto, assim, chorando? Qualquer um que vê quer parar para ver o que é que está acontecendo. É assim que o Senhor me revela algumas vidas aqui. Parada à beira do caminho, chorando, estagnada. E o Senhor manda dizer para você nesta noite: levanta, acorda, Débora. Tem estratégia para a tua vida, Débora. Não é o fim não, Débora. Essa peleja você já ganhou. Mas o que depende de você, depende de você. Deus não vai fazer por você. É você e você e você e você. Quarta estratégia. Eu preciso ter uma fala profética. E para ter uma fala profética, eu preciso mudar a minha postura. Eu quero lembrar a você uma palavra que eu gosto muito, que está escrito lá em Mateus 8. Aquele general de guerra, ele renuncia tudo que ele está fazendo. Ele para tudo que ele está fazendo e vai até Jesus. E ele conta a história do seu servo para Jesus. E Jesus fala o quê? Vou lá. Eu vou curar ele. Senhor, não precisa. Precisa não, Senhor. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Basta somente uma palavra. Eu preciso somente que o Senhor ministre uma palavra sobre o meu coração. Eu preciso somente de uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus olha para aquele homem e concede o desejo do coração dele. Basta uma palavra. A palavra do Senhor diz que sinais maiores nós faremos. Sinais maiores nós faremos. Débora, ela se levanta com uma palavra profética para Baraque e fala assim: ó, vamos descer do monte, vamos descer. Prepare-se, levante, porque é hoje o dia. É hoje. É hoje que acabou a servidão de Israel. Eu quero declarar em nome de Jesus que é hoje o teu dia. É hoje, Débora, o dia que você vai levantar e vai entrar sapateando e marchando naquela casa. É hoje, Débora, o dia que você vai adentrar essa peleja com estratégias diferenciadas. Eu quero declarar que hoje o Senhor ministra uma palavra sobre a sua vida. E essa palavra é uma palavra de vitória, dizendo: está entregue nas tuas mãos. Não importa qual a circunstância, não importa qual a peleja, está entregue nas tuas mãos. É hoje. Aleluia.
Declaração profética. Comece a declarar, irmãos. Irmãos, não tem como eu falar em declaração profética e não lembrar da Micaele. Oh, irmãos, toda vez que eu falo isso. Amados, para quem não sabe, em 27 de fevereiro do ano passado, Micaele teve um acidente no Parkway. O ano passado foi um ano muito difícil para a nossa família. Foi um ano de muitas percas. O nosso coração passou o tempo todo de luto. Mas eu louvo o Senhor porque eu sei que o Senhor alcançou aquelas vidas com salvação. E aprove o Senhor salvar. O mais importante, quando eu orava e falava, Senhor, não faz isso não. O Senhor falou, filha, os céus estão em festa. O mais importante é a salvação. Só que os meus filhos eram muito apegados ao meu tio. Ele sempre foi um pai para mim. Depois que o Senhor colheu o meu pai, ele sempre foi um pai para mim e para minhas irmãs. E meus filhos eram muito apegados. Então eu penso o seguinte: Micaele foi desmaiar no volante, porque foi um dia depois do acidente do velório dele. E ela não lembra o que aconteceu, ela não sabe explicar. E para quem é mãe, sabe que quando alguém liga assim e fala assim, ó, o SAMU levou a sua filha, tá no hospital de base, o carro deu perda total. Aí o Mateus, meu Gabriel, correu pro carro e eu corri pro base com a minha família, né? Porque minha família estava toda lá em casa. E quando o Mateus ligou, eu ainda estava no caminho e falou assim, quem estava com a Micaele? Aí eu falei assim, filho, ela estava sozinha. Ah, porque esse carro aqui, esse lado aqui, se tivesse alguém tinha morrido, mãe. Se o Mateus estava com ela, né? Porque meu genro chama também Mateus, morreu, tinha morrido. E meu coração, quando ele falou assim, esse coração parece que eu não enxergava mais o caminho daqui para o base. Quando eu cheguei na UTI do trauma do base, eu escutava os gritos da Micaele de longe. E eu desesperada, eu pedia para entrar naquele negócio. E eles, não senhora, a senhora não está em condições de entrar aqui não. E aí eu comecei a dizer para o guarda, deixa eu entrar. Minha filha está tendo uma crise de ansiedade, eu sou psicóloga, deixa eu entrar. Deixa eu entrar. E ele virou para o meu genro e falou assim, pode entrar. Eu falei, o quê? O quê? Pode, o noivo dela pode entrar. Eu falei, não, quem pariu ela foi eu. Tô entrando. Não sei se eu empurrei o povo, não sei se eu fui mal educada, porque eu não consigo lembrar. Tô entrando. Mas quando eu entrei, que eu olhei para aquela maca, eu vi a Micaele assim lavada de sangue, que tinha um buraco na testa assim, o cabelo dela black, cheio de casca de pau e de vidro, caco de vidro assim, e vários médicos ao redor dela e ela gritando. E o médico falou assim, a enfermeira falou assim, doutor, deixa eu colocar uma sonda nela. Ela está gritando porque ela quer urinar. E o médico falou assim, não. Provavelmente furou a pelve dela. Não toca nela. E a Micaele não mexia nada. Só o olho e a boca. E gritando. E eu cheguei pertinho dessa maca. Irmãos, eu estava mais ou menos aqui para ali, para aquela cadeira vermelha. Parece que tinha um buraco assim, ó. Eu não caminhava. Parece que tinha um buraco. Meu coração saía do peito. Falei, nunca mais minha filha vai andar. E eu desesperada. E quando eu cheguei perto dela, eu abaixei, beijei o rosto dela, todo lavado de sangue de cima. Mamãe está aqui. Filha, você está viva. Deus já nos alcançou com milagre. Filha, você está viva. Deus nos alcançou com milagre. Amados, o meu coração buscava por milagre. O meu coração gritava por um milagre. Mas eu olhava para ela, sem mexer as pernas, sem mexer os braços, gritando. A minha alma se arrancava assim do corpo. E eu, abraçada, com o rosto encostado no dela, lavado de sangue, e dizendo, filha, a mamãe está aqui. Deus nos alcançou com milagre.
Amado, se eu viver 100 anos, o meu coração vai jubilar na presença do Senhor. Glória a Deus. Palavra profética. Palavra profética. Sabe o que o Senhor me faz lembrar? Davi vai lá, pega a esposa daquele rapaz. O profeta vai até ele, começa a contar a historinha do pecador que pegou a única ovelha do rapaz que era pobre, tendo várias ovelhas. Davi, ao invés de olhar para dentro de si, amados, porque quando a gente recebe algo, quando a gente ouve a palavra do Senhor, a gente já vai fazendo autoanálise, ó. A gente já vai fazendo autoanálise, a gente não perde tempo com ressentimentos, a gente não perde tempo olhando para A ou para B, dizendo, é para A, é para B, é para C, é para mim, Senhor. Eu preciso melhorar, Senhor. Eu preciso buscar integridade, Senhor. Eu preciso ser um ser humano melhor, Senhor. Davi não. Ele olha para aquela situação e diz assim: esse aí é digno de morte. Deus poderoso, Shirley, se ele soubesse que ele estava profetizando sobre a vida dele, seria diferente? Talvez, se ele tivesse daquele... Davi era um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Mas o que aconteceu, Shirley? Ele se vestiu de saco, ele orou, ele jejuou, mas não teve jeito, o filho morreu mesmo. É palavra profética. Quando você declara aqui na terra, a Bíblia diz que está selado nos céus. Cuidado com o que você sela sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Para quem conhece a história, Davi foi uma pessoa bem sucedida no seu reinado, uma pessoa que adorava ao Senhor, porém os filhos não. Gente, olha, eu não tenho estrutura para perder um filho não. Depois do acidente da Micaela, eu falei: Senhor, qualquer coisa o Senhor pode me levar. Se o Senhor tiver plano de levar meus filhos, pode me levar. E Davi foi vendo seus filhos morrer. Fui vendo, eu citei um aqui, mas não foi só um, foram vários, porque a Bíblia cumpriu na casa dele. Enquanto ele viveu, a espada não se apartou de dentro da sua casa, trazendo morte, porque foi ele que declarou: essa pessoa é digna de morte. Foi selado. Foi selado. Eu estava no Valparaíso, na casa da minha irmã, que o meu cunhado morreu o ano passado. Meu cunhado foi um dos que foi embora, por infarto. Ele já esteve aqui em outros momentos no culto, e ele infartou na hora sim, morreu no mês de dezembro. A gente passou dia 23, dia 25, né, enterrando ele de luto. Foi um momento muito difícil, e eu passei um período, eu mais a Micaela, dormindo com a minha irmã. E nesse período eu estava vindo do Valparaíso, e do nada assim eu escutei ele falando: estou na sua casa. Eu falei: como assim? Quem te convidou para adentrar na minha casa? Estou na sua casa, foi teu marido. Eu falei: minha casa mesmo não, meu filho, minha casa não. Ele pode ter te convidado, ele pode ter deixado você entrar, mas o meu Deus é o Deus que desce com espada de fogo dentro da minha casa. Você vai sair da minha casa. E eu fui saindo do Valparaíso até em casa, dirigindo, declarando, orando, expulsando, e ele falando que não sai. Eu: sai, não sai, sai, não sai, sai, no nome de Jesus, porque nós temos palavra profética. glória a Deus. Cheguei em casa, comecei a ungir esses quartos. Cheguei na casa, no quarto de Mateus. Aí tá lá eu com o óleo ungido, irmãos. Sai, Satanás! Aqui você não entra, não! Nos projetos do meu filho, nos sonhos do meu filho, você não entra, não!
Entro, não entra? Entro, não entra? E Mateus lá dormindo. Daqui a pouco eu assusto com ele assim, todo... Ele estava dormindo, assustado, abrindo a porta do quarto. Falei, uai. Aí eu, o que foi? Uai, eu te vi aqui no pé da cama mandando eu levantar e acordar. E eu estava por lá de fora do quarto. Ele me viu dentro do quarto, no pé da cama dele, mandando ele acordar e levantar. É palavra profética. Quando Débora se levanta, ela se levanta por mãe de Israel. Quando Débora acorda, ela se levanta como esse sol que brilha, como esse sol que nasce com a sua força num dia nublado, num dia chuvoso. Ela se levanta após 20 anos de tortura, de tristeza. É palavra profética. Declare sobre a vida de vocês. Declare sobre a vida dos seus filhos. Declare, irmãos. Declare. Declare. Não deixe o inimigo tomar terreno dentro da sua casa, não. Só Deus sabe quantas circunstâncias difíceis nós temos passado lá em casa. E os irmãos sabem que já tem um tempinho que o meu esposo está fora da igreja. Então, às vezes, irmãos, a gente coloca uma música que você acha que é música assim normal, e você está chamando a presença do maligno para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, chamando o espírito de miséria. E tudo isso o Senhor foi me revelando naquela noite. E eu quero dizer para você, para encerrar essa ministração, que já é 20h40, quero dizer para você, não deixe de declarar sobre os seus projetos. Não deixe de declarar sobre a sua vida. Acorde. Não deixe o inimigo tomar terreno, não. Não deixe o inimigo te oprimir, não. Não permita que as situações e as adversidades do dia a dia tire a sua alegria de servir ao Senhor. Tire a sua paz, tire a sua integridade com o nosso Deus. Não permita que as situações te tire o equilíbrio, mas permaneça declarando como Débora, acreditando. O principal fator na vida dessa mulher, quando ela recebe a promessa, ela se coloca de pé, ela se coloca em movimento, ela entende as estratégias, que você e eu possamos entender as estratégias nessa última hora. Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero orar com você. Eu quero só ler aqui Juízes 5:7, que é o cântico de Débora. Cessaram as aldeias em Israel. Cessaram até que eu, Débora, me levantei como mãe de Israel. Cessaram toda a peleja. Cessaram toda a escravidão quando aquela mulher decide se levantar. Quando eu e você nos levantarmos, essa nação será diferente. O nosso município será diferente, o nosso bairro será diferente, os nossos vizinhos serão diferentes, os nossos amigos serão diferentes. Porque nós seremos como esse sol. Não há escuridão. Aonde você chegar, não há escuridão. Eu quero te convidar a fazer essa oração. Shirley, como nós faremos essa oração? Eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça. Porque se é nessa área que o inimigo mais tem nos desestruturado, tirado o nosso equilíbrio, é nessa área que eu vou orar para que você creia em tudo aquilo que o Senhor tem determinado sobre a sua vida. É nessa área que eu quero orar por você. Deus, Pai, nesta noite, Senhor, Pai,
Pai, eu quero declarar em nome do teu Filho amado Jesus, que toda servidão mental, Pai, caia por terra agora, que toda prisão caia por terra agora, Senhor, que todo adoecimento psíquico caia por terra agora, na autoridade do teu nome, que toda ideação suicida caia por terra agora, na autoridade do teu nome, porque eu clamo ao Deus Todo-Poderoso, dizendo: vem Espírito de Deus, com alegria sobre a tua igreja, vem Espírito de Deus, com paz sobre os nossos corações, vem com estratégia, vem Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Aleluias. Quebra, Senhor, todas as cadeias, quebra, Senhor, todas as algemas que tem prendido, Senhor, as tuas filhas em meio ao caminho, que tem paralisado, Senhor, a fé das tuas filhas. Pai, que possamos nessa noite olhar para o autor e consumador da nossa fé. Pai, repreende, Senhor, todo laço do adversário, tudo que não provém de ti em nossas vidas e nossa mente. Mas que nesta noite, Senhor, o Senhor venha nos alcançar com a tua graça, com o teu poder. Que o Senhor venha renovar a força de cada mulher, que o Senhor venha renovar a esperança, Senhor, que possamos ser renovados, cheios da tua graça, Senhor. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quero agradecer essa oportunidade. Não me falaram aqui até que horas que podia ir. Eu acredito que eu passei um pouquinho, mas muito obrigada, Bispa. Obrigada, Bispo, por ter nos confiado essa palavra. Obrigada a cada um que ouviu a nossa ministração. Que o Senhor possa abençoar de uma forma grandiosa. E que possamos nos levantar nessa última hora. Que possamos verdadeiramente acreditar em tudo aquilo que o Senhor tem determinado sobre as nossas vidas.